Estamos dando início ao Letrando, podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, recebemos o prefeito da cidade de Encantado, Jonas Calvi, e a secretária de Educação e Cultura do município, Stephanie Casagrande. O bate-papo é conduzido por Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora da plataforma de leitura Elefante Letrado. Prefeito Jonas, secretária Stephanie, muito obrigada por estarem aqui no Elefante hoje conosco. Obrigada por toparem conversar nesse nosso podcast. A gente está inaugurando ainda o podcast. Esse é o 5º podcast que a gente faz. Então, no 5º já temos a honra de ter um prefeito de uma cidade que está se destacando muito no Rio Grande do Sul e uma secretária de Educação que está fazendo toda a diferença também na educação do município de Encantado. Então, eu já quero começar perguntando para vocês o que vocês estão fazendo que Encantado só melhora. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade que a gente tem de conversar aqui um pouquinho, falar também da educação do município, mas começar um pouco, então, falando, né, dos grandes diferenciais que Encantado tem. Eu acho que o maior diferencial que nós temos de Encantado é a união do nosso povo, né? Porque nós construirmos a maior estátua de Cristo do mundo, né? Sem recursos públicos, com o engajamento da comunidade, acho que isso é o grande diferencial. E isso é uma característica nossa da comunidade. Porque se a gente vai analisar desde da construção dos pavilhões nas comunidades do interior, a construção do hospital, mais recentemente a construção da UTI, sempre de uma forma ou outra a nossa comunidade acaba se envolvendo. Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais da nossa comunidade. Que legal saber que a cidade toda se une para um objetivo que todo mundo está seguindo. E me conta que história é essa de Cristo, para quem não sabe. Bom, Encantado tem a maior estátua de Cristo do mundo. Né? A nossa estátua tem 43,50 metros, tá? Para fazer uma comparação com a estátua do Rio de Janeiro. Eu que já é o Cristo, ia fazer essa pergunta. Que é o Cristo Redentor. Tem 38 metros o Cristo Redentor, o nosso 43,40. É maior que o Cristo do Rio. É maior que o Cristo do Rio. E é mais bonito, né? É porque ele é gaúcho, né? É, Nós, claro, gaúchos, lógico. Tudo que é nosso é melhor. Né? Mas nós temos, então, ele tem 39 metros de envergadura, são 1.100 toneladas, 1.700 toneladas, né? Ele está numa altura de 426 metros do nível do mar, então é um monumento lindo, fantástico. A estátua está praticamente pronta, né? Agora começa todo o complexo do Cristo Protetor, que vai ter uma capela, o Monte das Oliveiras, enfim, vai ter vários atrativos junto do Cristo Protetor. E também tem um Jardim do Acolhimento, né? O Jardim do Acolhimento, esse é um espaço público que começa que a gente criou esse Jardim do Acolhimento para que as pessoas que chegam lá estão chegando para se pertencer ao Cristo, né? Tu não vai chegar lá e vai entrar numa estátua, nós temos um elevador, o Cristo tem um elevador interno que sobe até os 33 metros, que é o coração dele. Sobe até o coração. Sobe até o coração, que o coração, né? Então, tu sai do elevador, tu chega no coração do Cristo. E é isso que que a gente queria passar para a comunidade, para quem fosse visitar o Cristo. Tu não está chegando lá para ver um monumento de concreto, né? Tu está chegando lá para ver a maior estátua de Cristo do mundo, sim, mas que ela foi construída com muita fé, com muita devoção, com muito amor, né? Pela comunidade de Encantado e pela comunidade regional. Então, a gente criou o Jardim do Acolhimento para isso, para que as pessoas comecem a se pertencer, né? Chegando no próximo ao Cristo Protetor. Que legal. Sim, a pessoa já chega no coração do Cristo. Chega no coração do Cristo. Muito legal. E Encantado tem 23 mil habitantes, né? Como é que está a visitação? A cidade já está preparada para receber? Porque um Cristo maior que o do Rio de Janeiro vai receber muitos turistas, né? Pois é, nós fizemos o caminho inverso de muitas cidades turísticas, né? A maioria das cidades turísticas vão criando um plano de turismo, criando o conselho de turismo, secretaria de turismo, né? Depois dos monumentos, né? E nós foi totalmente o contrário. Nós, primeiros, a gente veio o Cristo, né? Foi construído o Cristo e aí agora, então, já estamos trabalhando para... Nós não tínhamos Secretaria de Turismo no município de Encantado, né? Nós não tínhamos restaurante que abria nos finais de semana. Uma cidade normal do interior, Sim. Domingo a gente vai almoçar com a família. Sim. Né? Então agora já mudou muito a cultura da cidade, tá? E tendo todos esses atrativos a mais. Para terem uma ideia, no último final de semana a gente teve 6 mil visitantes no Cristo Protetor. Tá?
E isso que que nem eu falei, o monumento está pronto, mas tem todo o complexo que ainda está em construção, vai ser inaugurado no final do ano, né? A estrada também está em construção, então acaba tendo algumas dificuldades. Se o final de semana acaba chovendo, dificulta até pela movimentação da estrada. Mas a previsão é que no final do ano a gente consegue entregar todo o complexo da obra pronto. Prefeito, e para a gente não perder a chance de divulgar já o Cristo, quem quiser visitar, tem estacionamento? Quando a pessoa chega, como é que faz? Tem que comprar ingresso? É tudo gratuito? Na como é que realidade, funciona? o Cristo, né, ele vem desde a sua origem, né, do início dele, ele vem com a concepção de que a construção, né, e a manutenção dele é em virtude da comunidade. Então, hoje tem uma visitação guiada que a gente faz, né? Conta um pouquinho a história do Cristo, faz uma visitação em torno do Cristo, e esse é um ingresso que se paga agora, que é R$30, e se for idoso ou criança, paga metade. Então, pode chegar lá sim, o estacionamento ainda está sendo construído, mas dá para estacionar o carro, não tem problema nenhum. Antes do Cristo tem a Lagoa da Garibaldi, que também é um atrativo turístico, e tem vários empreendimentos em torno da lagoa que está sendo construído. Então, todos que chegarem lá serão bem recebidos, mesmo estando em construção e estando em reforma. Sim, que legal. Sim, a quantidade de visitantes que já está recebendo já é um impacto bem grande, né? Isso fez com que, Sheila, a comunidade de Encantado mudasse muito, né? A própria visão e a cultura da comunidade, né? Porque uma comunidade do interior, tu ter num final de semana, um município 23 mil habitantes, e ter 6 mil pessoas num final de semana... Sim, é um impacto impacta, né, importante. Consideravelmente, né? Sim. Nós, enquanto administração, a gente teve que fazer vários movimentos na questão da saúde também, porque nós temos um hospital que tem UTI, sim, mas nós tivemos que construir um novo fluxo, né, de organização da saúde. Então, o Cristo Protetor, ele está nos trazendo muitos desafios, e nós temos que fazer todo um estudo, um levantamento até nas nossas legislações, né? No plano diretor do município, legislações, e algo que chamou muita atenção ali atrás, dos empreendedores que estavam indo para Encantado, que estão indo para Encantado, eles querem uma segurança jurídica. Claro. Né? Então a gente também teve que mudar as nossas legislações, criar legislações mais atuais, né? Para que a gente dê essa segurança e passe credibilidade para os investidores, que é o que está acontecendo hoje no município de Encantado. Bom, e o Cristo, pelo visto, já está abençoando a educação. Porque a nossa secretária aqui de Encantado, secretária de Educação, Stephanie, já pode nos contar que a educação está só evoluindo, né? Os números melhoraram, o Encantado ficou em 3º lugar, é isso? Isso, na SAERS, né? Em 3º lugar nas cidades com mais de 20 mil habitantes, que é o mais próximo da nossa realidade, né? Mas indo para o macro, né? Para cidades com 100, 200 mil habitantes aqui do Rio Grande do Sul, a gente fica em 4º. Então, ainda assim fica muito bem colocado. Muito bem colocado. A gente ficou muito feliz com o resultado, né? Porque é o resultado do trabalho que está sendo executado, né? E o que vocês estão fazendo para fazer a diferença? Então, né? O que a gente fez? Lá em 2021, a gente fez um levantamento dos nossos problemas, né? Então, a gente viu que a rede de ensino tinha 21 problemas. 27 problemas, né? E desses 27... disso, levantar primeiro os problemas para ver o que vai solucionar, né? Isso, e daí a gente não ia conseguir enfrentar todos eles num primeiro momento. Então, a gente elencou os 10 primeiros, né? Que a gente ia enfrentar, atacar. E criamos, então, um plano de educação, né? Encantado Cidade do Futuro, a inovação começa na sala de aula. Então, essas 10 metas, elas vêm sendo executadas desde 2021, que é formação de professores permanente, né? E baseada em evidência, né? Professor olhar para ele enquanto mediador ali, né? E ver se o trabalho realmente está dando resultado. Né? Se o que ele está fazendo o aluno aprender ou não. Então, essa foi uma linha que a gente escolheu para formar os professores. Reforma das escolas para deixá-las mais bonitas, mais atrativas, que as crianças gostem de estar lá naquele ambiente. Compramos telas interativas para todas as salas de aula. Aderimos à plataforma Elefante Letrado, exatamente, que né? É um sucesso. Que é um sucesso, isso, e que
é uma das coisas que a gente percebe que potencializa a aprendizagem das crianças, né? Sim. Como é que vocês veem a leitura? Outro dia a gente estava conversando com o secretário de Educação de Minas Gerais e ele estava dizendo que eles querem implementar lá 10 minutos ou 15 minutos de leitura todos os dias. Todos os dias. E aí a gente fica pensando, a leitura faz diferença absolutamente em todas as matérias, em matemática. Às vezes a criança, eu sei pelo meu filho, às vezes se ele tem muita coisa escrita antes do cálculo, ele não consegue. Mas se dá direto o cálculo, ele faz. Então, é problema de interpretação, é problema de leitura. Não, é uma baita sacada, né? Então, como que vocês fazem para implementar isso? Para fazer com que a escola leia e para trazer como esse exemplo de Minas, de dizer, olha, do porteiro ao aluno, ao professor, ao diretor, a escola inteira vai parar e vai ler 10 minutos todos os dias. Vocês acham que isso é viável de implementar na escola? Vocês fazem isso? Com certeza. A gente tem, sim, momentos de leitura. E uma coisa que a gente fez foi melhorar a estrutura de todas as nossas bibliotecas, né? Todas as escolas deixaram o ambiente da biblioteca mais acolhedor. Então, para que os alunos também queiram estar naquele espaço, né? Então, não foi uma ação nossa, enquanto Secretaria de Educação, mas foi dos próprios diretores e alunos, né? Então, isso faz com que eles busquem mais esse local e acabam tendo mais contato com a leitura, né? Sim, isso trazendo naquela vibração de todo mundo trabalhar com o mesmo objetivo, de todo mundo se unir para melhorar a cidade. E é bem isso, assim. A gente sabe que o maior problema é na leitura, né? E aí reflete em todas as outras áreas. Então, a gente tem que, sim, colocar isso como prioridade, né? A gente, esse ano, começou o programa Encantado Aprende Mais, que é nada mais do que um reforço. Então, todas as turmas têm 2 professores e é focado no letramento e numeramento, né? Então, isso também ajuda que a gente consiga identificar em cada turma onde está o problema ali e consiga tratar ele de maneira isolada, né? Sim. Porque cada escola é uma escola, né? Tem suas particularidades, tem suas demandas específicas. Então, ter esse olhar individual também é super importante para nós, né? E o papel do diretor? Vocês, enquanto os donos, vamos dizer assim, de todas as escolas, como é que vocês atuam com os diretores? Porque o diretor tem muito impacto na comunidade leitora, na comunidade dos alunos, dos professores, né? Para incentivar as famílias a comprarem junto a questão da leitura, da matemática, de participar na escola. Qual é a importância do diretor para vocês? Ela é primordial, assim. Tanto que a gente vem treinando e formando os nossos diretores desde o ano passado para que eles entendam exatamente a importância desse papel deles na comunidade escolar, né? O diretor normalmente é um professor que está saindo de sala de aula para assumir a direção. Sim, então, né? ele tem a noção, né, do que isso, ele tem, fazer. Mas ele tem que aplicar isso à gestão. E ele não consegue, né, Sim. de imediato fazer isso. Sim. Então, hoje a gente está fazendo esse trabalho de formar os gestores para a função de gestão mesmo, né? Profissionalizar isso para que consiga ter essa visão macro de tudo que a escola necessita. Sim. Uma das nossas metas é o diretor gestor. Diretor gestor. Isso aí. Sim, porque é muito diferente da aula e depois ter que fazer a gestão de uma escola, né? São assuntos e envolve muitos atores, né? A escola em si envolve muitos atores. Então, o diretor, ele tem que saber se comunicar com o pai, ele tem que saber se comunicar com o aluno, ele tem que saber chegar nessa comunidade, ter ela consigo, né? E a mesma coisa, essa questão da cobrança da leitura, por exemplo, né? Nós disponibilizamos um tablet para cada criança e esse tablet vai para casa para eles acessarem o Elefante Letrado, por exemplo. Se a família não cobrar, se a diretora não souber comunicar isso, o tablet vai ir e vai voltar sem ter sido utilizado da forma exatamente. Então, tudo é uma construção mobilizando todos esses atores que estão envolvidos
nesse grande mundo que é a educação, né? Sim. E no pós-pandemia, como vocês tiveram muitos alunos que deixaram de ir para a escola ou os alunos todos já retornaram? Como é que ficou essa situação de pós-pandemia? A gente teve um índice de evasão grande nos anos finais, né, ali do ensino fundamental, em virtude de que nesse período muitos deles procuraram empregos, né? Então foram e aí trabalhar. Já começaram a trabalhar e não voltaram. Isso, não voltaram mais. Então isso a gente sentiu, assim, evasão nesses, principalmente 8º e 9º ano, né? Mas hoje a gente já consegue tá mais estável, assim, né? Não tem aluno fora de escola, fora da escola. Fora da escola. A gente não tem esse problema lá, E né? lá em Encantado, eu sei que vocês têm, inclusive, um método que os pais sabem se a criança está na aula ou não, né? Vocês Isso. conseguem, são tecnológicos a esse ponto. Em escolas municipais, né? O que é incrível. Né? A gente implantou a plataforma, né? A EduSpace, a Cortex. Começamos com os professores, né? Então, chamada online, tudo isso, né? Que a gente não tinha até então. E no momento que o professor faz a chamada, o pai já recebe no celular, então. Se o filho esteve presente, né? Está em sala de aula e o conteúdo que ele vai acessar, então. Que ele vai disponibilizar para o aluno, né? Que ele vai trabalhar naquela manhã ou naquela tarde com o aluno. Prefeito, e como é que foi a sua decisão de seguir investindo em educação? Porque a gente sabe que num município tem muitas coisas a serem feitas, né? E muitas vezes investir em educação não é o que mais aparece, porque o resultado da educação demora para aparecer, né? Não é faz uma ação, agora não é fazer alguma coisa cultural, ou um show, ou, enfim, fazer alguma coisa que aparece e está ali imediatamente. A educação leva tempo. E aí eu tenho a sensação que muitas vezes demoram para investir em educação porque não vai aparecer, né? E o senhor fez o contrário, quer dizer, está investindo em educação e está fazendo tudo que pode para melhorar os números de Encantado. Então, o que o senhor tem para deixar de exemplo para quem está assistindo? Eu acho que esse é também um dos grandes diferenciais que nós temos, tá? Porque eu fui vereador por 3 oportunidades, 3 mandatos eu fui vereador, muito jovem, com 20 anos eu fui vereador, e sempre ouvia que a educação mudava, a educação era o futuro, tudo passava pela educação. E aí, quando eu sentei na cadeira de prefeito, e eu parei e pensei, bom, eu ouço tanto falar da educação, né? E eu acreditei tanto e acreditava tanto na educação. Agora, como eu estou como prefeito da minha cidade, o que eu vou fazer para realmente fazer com que aquilo que eu ouvia falar da educação seja uma realidade, tá? Então, são desafios, sim, porque a gente sempre comenta, né? Nós, políticos, né? O caso nosso de Encantado, eu, enquanto prefeito, eu não estou preocupado com a próxima eleição, tá? A gente está focado e preocupado muito com as próximas gerações que vão vir pela frente, tá? Perfeito. Então, isso eu acredito que seja um grande diferencial. E se eu puder deixar sempre essa dica para os colegas prefeitos, tenham esse olhar diferenciado na educação, não precisa deixar de desassistir ou fazer menos na agricultura, na saúde, em obras, não. Tudo passa pela educação, tá? Nós, em Encantado, hoje nós temos, e a região e o estado também passa por isso, uma grande dificuldade de mão de obra, tá? E nós vamos resolver essa situação de mão de obra agora, momentânea, fazendo com que daqui a pouco até uma mão de obra fora do município, fora da região, vá para Encantado, vá para a região para trabalhar. Mas a longo prazo, o que vai dar uma mão de obra para nós diferente, uma mão de obra mais qualificada, é que a gente faça esse diferencial dentro da educação, dentro da sala de aula, tá? Tanto é que a gente fez um movimento em Encantado também, a maioria dos municípios tem a Secretaria de Educação e tem a pasta da Tecnologia e Inovação separado. Muitas vezes junto lá com departamento, né? Cria-se um departamento embaixo da Secretaria Geral, algo assim, não dá tanta importância ou foca muito a tecnologia e inovação só em algo que seja algo muito relacionado só às startups, né? Muito segmentado. E nós fizemos ao contrário, nós pegamos o Departamento de Tecnologia e Inovação e colocamos dentro da educação. Para que todas as crianças dentro da sala de aula, elas tenham um celular, tá? E que nós possamos
transmitir para aquelas crianças que aquilo que elas estão vendo ou podem ver no celular, o quanto que pode impactar na vida delas. E esse impacto, se elas já estão dentro da sala de aula, já estão ali sobre o nosso comando, né? Dentro da Secretaria da Educação, a gente consegue ter um turno inverso, integralizar a criança, deixar ela um período maior dentro da escola, né? Um turno inverso diferente também, que nós temos em Encantado, não é só um turno inverso com educação, esportes físicos, que precisa isso também, Sim. mas isso a grade curricular já tem, né? A grade normal já tem. Mas nós temos um turno inverso com tecnologia, com os containers, os laboratórios makers. Tá? Então, ali tem impressora laser. Pois é, isso. Eu já ia perguntar, pedir, aliás, para o senhor nos contar como são esses laboratórios. Isso é fantástico. É fantástico, porque quando a gente inaugurou esses laboratórios, primeiro a gente trouxe um container, né? Nós temos em 13 escolas, nós temos integralizado o turno, mas 2 escolas nós colocamos o container, porque o container já dá o aspecto, né, diferente. Imagina Sim. dentro de uma escola tu colocar um container. Sim. Né? E dentro do container... Já causa aquela estranheza que a Isso. criança já desperta uma curiosidade. Isso. E aí dentro do container, então tu tem toda essa parte de tecnologia e inovação. Eu me lembro no ano passado, quando a gente fez uma parceria com a Rede Calabria, né, que faz esse atendimento dentro dos containers, e as crianças entrando naquele container, assim, parecia algo extraordinário. Tinha uma aluna lá que pegou, tem uma mesa de DJ para fazer as mixagens de som, e ela já foi direto naquilo lá. Ela disse: meu Deus, é o meu sonho é ser DJ. Então, que legal. A sensação, e ali que a gente vê que realmente a gente pode mudar a vida das pessoas. Sim, pode fazer diferença. Pode fazer diferença. E essa diferença a gente começa pela educação. Não tem outro caminho que ele possa... Tem algumas outras situações que são mais rápidas, sim, né? Mas é o que eu sempre digo, comento, muito mais vale a nossa direção do que a velocidade que a gente vai. Perfeito. E a tecnologia nisso, bom, claramente vocês têm bastante tecnologia já em Encantado. E como é que vocês enxergam isso nas escolas que não têm acesso? Como é que funciona? Vocês pretendem implementar mais tecnologia nas escolas? Vocês acham que é relevante? Eu já sei a resposta que é sim. Mas para quem tem ainda cidades, prefeitos, secretários de educação, enfim, professores, diretores, que não acham que a tecnologia é tão relevante assim. E eu queria saber a opinião de vocês, ou até a dica de vocês para quem acha que a tecnologia não é tão relevante para um aluno. O que vocês têm a dizer para essas pessoas? Na verdade, Sheila, a gente faz educação, nós estamos em 2023, né? No mesmo formato de 1980, né? E aí os professores não entendem por que os alunos não querem ir para aula. Então, sim, tudo evoluiu, né? Com o mundo que a gente tem hoje, a escola precisa urgentemente se reinventar. Para não perder os alunos. Exato. Né? Ou eu interesse. aprendo com o Google, se eu quiser, hoje. Né? Eu busco ali. Então, hoje o professor ele tem muito mais um papel de mediador. Perfeito. Do que de detentor total do conhecimento, né? E isso as escolas precisam entender e precisam sim se modernizar, com certeza. A tecnologia, por isso que o nosso projeto a inovação começa na sala de aula. Começa na sala de aula. Porque e falar em isso, projeto, né? Vocês fazem parte, Encantado vai ser parte do Pacto pela Educação, né? E lá vocês vão fazer um laboratório e vocês têm o próprio pacto de vocês, né? Querem nos contar um pouquinho sobre isso? Sim, na verdade, foi feito o pacto no Rio Grande do Sul pela educação, né? E a gente contatou a equipe do pacto porque os objetivos que o pacto estadual delineou ali são muito próximos ao que Encantado já está fazendo na educação. Então, a ideia é que o pacto use o município de Encantado como laboratório, né? Essa questão da reforma nas escolas, o que isso impacta na educação?
a inclusão dos makerspaces nos ambientes escolares. O que isso está impactando na aprendizagem do aluno, né? A formação de professores, o que isso está impactando de fato, né? Então, essa é a ideia da nossa entrada no pacto, né? Como cidade laboratório dessas ações. E sim, a ideia é que a gente faça um pacto municipal para fortalecer ainda mais essas ações, né, prefeito? Porque o que a gente sempre comenta também, né? Eu sou transitório, né? O meu cargo é eletivo, a Stephanie é carga de confiança, né? Então vai chegar um momento que naturalmente vai vir um outro prefeito, vai vir uma outra secretária. Mas esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Esse espaço que nós estamos dando agora, eles têm que permanecer. Tá? Então, fazendo um pacto pela educação, a gente reúne a sociedade. Perfeito. Independente de quem estiver ali, tem que seguir esse pacto, porque ele está bem definido por várias pessoas da sociedade que estão apoiando. O pacto não é do prefeito Jonas, da secretária Steph, não, é do município de Encantado. Né? E a partir do momento que tu tem um pacto, nós saímos um pouco só da nossa rede municipal, e conseguimos abranger também a rede particular e a rede escolar municipal. Sim. Né? Porque nós temos, quando eu falei antes em mão de obra, nós ficamos até o ensino médio. Depois do ensino médio, os alunos vão para a rede estadual. Né? Então, a gente constrói e daqui a pouco entrega para o colégio estadual e não dá o segmento. Sim. Então, nós precisamos... Tem que estar todo mundo alinhado e preparado. Alinhado. Bom, é aquilo que a gente falou antes, né? A educação, ela só te dá resultado a longo prazo. Se a 4 anos tu mudar a tua forma de gerir, de conduzir, tu nunca vai ter resultado. Sim. Né? Então, e com metas, né? E baseado em evidências. Isso aí. Que vocês disseram, acho que faz toda a diferença. Porque se tu não sabe onde tu tá, como é que tu vai saber para onde tu quer ir? Né? Então, trabalhar com metas e testar as crianças, entender como que elas estão e como que a gente pode ajudar melhor, faz toda a diferença, né? Bom, e eu já quero fazer um pacto aqui com vocês. Eu já deixo o Elefante Letrado à disposição do que vocês precisarem. E vocês já são nossos clientes no Elefante, mas se vocês quiserem adicionar a biblioteca em inglês, eu faço um pacto com vocês de doar a biblioteca em inglês para o município de Encantado. Legal. Porque a gente precisa de mais pessoas falando inglês também. Já vamos ensinar essa criançada desde o início, né? Nos primeiros anos, nos principais anos de aprendizagem, que é essa janela do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 1. Legal, muito legal, muito obrigada, a gente aceita, com certeza. Está pactuado. Está pactuado. Bom, eu quero agradecer muito vocês por esse tempo, pela disponibilidade de vir aqui falar conosco. O nosso podcast recém está começando, esse é o 5º, como eu falei no início, mas uma honra enorme para a gente poder conversar com vocês. Obrigada, prefeito. Obrigada, secretária. Não sei se vocês querem deixar algum recado para os nossos ouvintes, fiquem à vontade. Eu só agradecer, né, Sheila, o espaço para a gente vir contar aqui um pouquinho de Encantado e reiterar essa parceria que a gente tem com o Elefante Letrado, não só com a leitura, foi nosso parceiro no nosso teste de fluência o ano passado, antes da aplicação das provas. Então, é uma parceria muito bacana. A gente indica para os outros municípios com certeza, porque é uma plataforma diferente e super útil, assim, para o professor e para as famílias também, né? Eu tenho para minha filha e ela não sabe ler ainda, mas ela escuta todos os livros. Então, é bem positivo. Então, agradecer o espaço e desejar sucesso aí pro podcast do Letrado. Obrigada. Obrigado, agradecer a oportunidade, dizer que a gente sempre está à disposição, Encantado, o que precisarem de nós, a gente está à disposição. E convidar, claro, né? Convidar todos para que possam conhecer o nosso Cristo, o Cristo protetor, o Cristo gaúcho, né? E sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, chefe. Sabe que eu tô até tendo uma ideia, acho que a gente pode fazer, de repente, uma gincana com as nossas escolas mais leitoras e, de repente, a turma mais leitora, a gente pode levar para conhecer o Cristo. Ah, legal. Perfeito. Então tá, bom, muito obrigada. Obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, compartilhar, comentar, enviar para os amigos, a gente agradece. Obrigada, até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.